muito bem-vinda à aula sobre o que é um eletrocardiograma normal. O primeiro passo para identificarmos uma alteração no eletrocardiograma é compreender quais são as características de um traçado eletrocardiográfico normal. O que você precisa bater o olho e identificar? Como essas ondas devem estar apresentadas? E é sobre isso que iremos conversar. O eletrocardiograma habitualmente apresenta 12 derivações: D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e V1 até V6. A movimentação de íons nos meios intra e extracelular faz com que apareça um vetor na superfície celular. Pelo conceito vetorial, quando há diferenças nas cargas iônicas, um vetor aponta para o lado positivo. Assim, temos vetores de cada célula de despolarização e repolarização dos átrios e ventrículos. E o eletrocardiograma é uma fotografia do somatório desses vetores. Quando realizamos um eletrocardiograma, estamos realizando um registro da atividade elétrica do coração. É importante usarmos um papel milimetrado porque ele nos ajudará em diversas análises do ritmo, como por exemplo, cada quadradinho menor horizontalmente representa o tempo, que equivale a 0,04 segundos, e verticalmente representa a amplitude, que equivale a 1 milímetro. Um quadradão maior representa 0,2 segundos e 5 milímetros. Um ritmo normal do coração apresenta os seguintes parâmetros: a amplitude da onda P, ou seja, o tamanho da onda P, não pode ser maior do que 2,5 milímetros, que equivale a 2 quadradinhos e meio. A duração do intervalo PR, que é o início da onda P até o início da onda R, tem que ser menor do que 0,2 segundos, ou seja, 5 quadradinhos. A duração do complexo QRS deve ser menor do que 0,12 segundos, que equivale a 3 quadradinhos. E a frequência cardíaca deve estar em um ritmo entre 60 a 100 batimentos por minuto. A onda P é resultado da passagem do estímulo elétrico nos átrios, chamado de despolarização atrial. Em sua avaliação, é importante analisar a sua polaridade, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, se está acima ou abaixo da linha de base no traçado do eletrocardiograma. O ritmo sinusal é caracterizado pelo eletro que apresenta as ondas P positivas nas derivações D1, D2, D3 e AVF, de mesma morfologia e seguida de complexo QRS. Além disso, a onda P é negativa na derivação AVR e não deve ultrapassar 2,5 milímetros, ou seja, 3 quadradinhos, tanto na sua amplitude como no tempo. Já a característica do espaço PR, que é o início da onda P até o início da onda R, é que deve durar entre 0,12 a 0,2 segundos, ou seja, entre 3 a 5 quadradinhos. Se esse espaço PR for menor que esses valores, significa que é um PR curto e provavelmente o ritmo estará muito acelerado. E se o espaço PR for maior do que 0,2 segundos, ou seja, maior do que 5 quadradinhos, chamamos de PR longo e apresenta um atraso nesse intervalo. Após a passagem do estímulo elétrico pelo átrio, ele desce pelo nó átrio ventricular, representando o segmento PR, até iniciar a ativação ventricular, resultando no complexo QRS, que tem como principais características ser positivo nas derivações D1, D2, D3, AVL e AVF, e negativo em AVR, V1 e V2.
A duração do complexo QRS deve ser menor que 0,12 segundos, ou seja, menor que 3 quadradinhos. O ponto J e o segmento ST são referências fundamentais no infarto agudo do miocárdio. O ponto J é o local onde medimos o tamanho do supra- ou infradesnivelamento, e ele é o ponto de união do complexo QRS com o segmento ST. Ele fica acima da linha de base no supradesnivelamento do segmento ST e abaixo da linha de base no infradesnivelamento do segmento ST. O segmento ST deve ser comparado ao segmento PR na avaliação em relação ao supra- ou infradesnivelamento, e ele deverá estar em sua condição normal junto à linha de base. A onda T representa a repolarização celular, que ocorre quando a bomba de sódio e potássio utiliza o ATP para fazer a célula voltar ao estado de repouso e estar preparada para o novo estímulo elétrico. Ela tem como característica ser negativa na derivação AVR, ser assimétrica e não ter tamanho e altura padronizados. A onda U, logo após a onda T, aparece geralmente em pacientes bradicárdicos ou com distúrbio de potássio, chamado de hipocalemia ou hipopotassemia. Para você determinar a frequência cardíaca através de um eletrocardiograma, você deve primeiro verificar se o ritmo apresentado é regular ou irregular. Para isso, meça a distância entre as ondas R de 2 QRS consecutivos, que é o intervalo RR. Se as distâncias forem as mesmas, esse ritmo é regular. Se as distâncias forem diferentes, esse ritmo é irregular. Como contar a frequência cardíaca através do eletrocardiograma? Em ritmos regulares, podemos contar a frequência cardíaca através de 3 métodos. O primeiro método é contar o número de quadrados grandes entre os complexos QRS, bem no topo da onda R, e dividir 300 pelo número de quadrados encontrados. Por exemplo, essa imagem apresenta 4 quadrados grandes. 300 dividido por 4, 75. A frequência aproximada desse paciente é 75 batimentos por minuto. A segunda forma de verificar a frequência cardíaca através do eletrocardiograma é muito parecida com a primeira. A diferença é que esse método é através da contagem dos quadrados menores. Então, dividiremos 1.500 pelo número de quadrados menores entre as ondas R de QRS consecutivos. Então, por exemplo, nessa imagem, nós determinamos 2 ondas R's e aqui nós temos aproximadamente 20 quadrados pequenos. 1.500 dividido por 20, a frequência cardíaca aproximada desse paciente é 75 batimentos por minuto. E o terceiro método é sequencial. Na verdade, ele é a somatória dos outros 2 métodos, memorizando as numerações sequenciais das linhas verticais entre 2 ondas R's. Então, você irá separar 2 ondas R's e numerar as linhas sequenciais escuras e verticais da seguinte forma: 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Então, nesse ritmo aqui, o paciente passa por todas essas linhas e para aqui na linha determinada 75 batimentos por minuto. E de onde surgiram esses números? Dos outros 2 métodos. Então, por exemplo, pelo primeiro método, nós dividiríamos o número de quadradões, nós dividiríamos 300 pelo número de quadradões maiores. 300 dividido por 4, 75. E no segundo método, nós dividiríamos o número de quadradinhos menores por 1.500 dividido pelo número de quadradinhos menores, que daria o mesmo 75. Para ritmos irregulares, apresento 2 formas de contar a frequência cardíaca.
A primeira é contar o número de complexo QRS num período de 6 segundos, que equivale a 30 quadrados maiores, e multiplicar o valor por 10. Então, nessa primeira imagem, ela apresenta 8 complexos QRS no intervalo de 6 segundos. Então, a frequência cardíaca desse paciente é 80 batimentos por minuto. Já a segunda forma é escolher uma derivação longa D2, contar o número de QRS e multiplicar por 6. 21 QRS, que é representado pela segunda imagem, vezes 6, a frequência cardíaca do paciente é 126 batimentos por minuto. E para encerrarmos essa aula, sempre que você estiver diante da análise de um eletrocardiograma, sugiro que você tenha em mãos esses tópicos que irei te apresentar até que você memorize. Então, você precisa observar se o ritmo está regular ou irregular, determinar a frequência cardíaca, verificar se todas as ondas P são seguidas de complexos QRS, se estão com a mesma morfologia e se são positivas nas derivações D1, D2, D3 e AVF. Verifique também as características dos intervalos PR, complexo QRS e onda T, conforme aprendido. Analise também se há desnivelamento do segmento ST, que você irá aprender na aula sobre síndrome coronariana aguda. Até a próxima!